Olá, alunos do nono ano! Que essa semana seja repleta de tudo que nos faz bem e que tudo que está por vir seja muito abençoado. Esse é meu desejo para vocês. O assunto do teatro ele é um pouco extenso, certo? Ele tem bastante detalhamento. Então, nessa semana nós vamos continuar sobre esse assunto, tá? Antes de iniciarmos mais uma parte do conteúdo, nós vamos corrigir aquelas atividades da semana passada. Quando e onde surgiu o teatro? Ele surgiu na Grécia Antiga, mais precisamente no século IV a.C., né? Até aqui já estaria bom. Mas se quiserem que foi em consequência dos festivais anuais do deus Dionísio, já fica uma resposta mais completa, né? Depois, diferencie tragédia e comédia. Então, a tragédia, os temas eram ligados à justiça, às leis e ao destino, e eram contadas histórias que quase sempre terminavam na morte do herói. Então, ali tem alguns exemplos que eu deixei também. E a comédia, ela tinha o intuito de gerar risos, representando de forma engraçada o cotidiano em formato de sátiras, né? Então, tem ali também mais algumas informações sobre a comédia. Mas colocando isso já estaria certo. Como era o teatro realizado pelos romanos, então? Ele era com um estilo próprio, né? Ele tinha o caráter de diversão e prazer, e a comédia tomou o lugar da tragédia, e os espetáculos eram realizados no circo. Eles eram violentos. Existiam, então, competições entre romanos e cristãos que eram sacrificados em público. Então, bem diferente, né? Quem implantou o teatro no Brasil e qual era a sua finalidade? Então, foi implantado pelos jesuítas lá no século XVI, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal. E os jesuítas, então, utilizavam o teatro para catequizar os índios, então ele era totalmente ligado à religião, tanto para representar santos como imperadores, demônios, né? Como o amor e temor a Deus também. Agora, então, nós temos um conteúdo que é importante que vocês tenham no caderno, porque vocês vão precisar para fazer a atividade prática daqui 15 dias. Como o conteúdo é extenso, o vídeo também provavelmente vai ficar extenso, e são muitas informações, né? Então, e nós temos só um período de aula. Se nós fôssemos fazer isso em aula, levaria pelo menos umas 2 aulas. Então, eu vou deixar 2 aulas, que são 15 dias de arte, para vocês assistirem esse vídeo com atenção, copiarem no caderno de arte ou imprimirem e colarem, destacarem o que vocês acham mais importante, tá bom? Primeiro nós vamos ver os elementos do teatro, que tem os elementos físicos então. Então vamos ver o que seria, né? O que é o teatro? É o local construído para que seja feita a ação dramática, né? Está representada por atores e um público. Tem que ter um palco, tem que ter as acomodações para o público ficar. Nele vai atuar também a equipe dramática, técnica, que vão se ocupar, então, da representação através de adereços e acessórios. Então, todo esse conjunto, né? O palco, o público, a equipe dramática, que são os atores, e a equipe técnica, que são os diretores, né, e que cuidam do palco, enfim, que a gente já vai ver na sequência, todos juntos formam, então, o teatro. O palco é onde vai acontecer as peças teatrais, né, e eles podem ter várias formas e localizações. Geralmente, né, ele fica num ponto longe da entrada do teatro, digamos assim, né? Entra-se pelas arquibancadas, ali onde fica o público, e o palco está bem lá na frente, e ele é colocado num patamar superior para que todos consigam ver. Existem teatros também que têm as arquibancadas, né? E as cadeiras são colocadas em diferentes níveis. E aí facilita, e aí o teatro, o palco, ele é mais baixo, né? Mas tem vários formatos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Bastidores. Então, tem os painéis verticais retangulares, ou seja, são painéis, né, altos e finos,
que são colocados atrás, né, da parte onde as pessoas ficam se apresentando. E ali, então, vão esconder algumas pessoas que vão entrar em momentos diferentes, podem esconder também objetos, materiais que vão sendo colocados e retirados durante a peça artística. O camarim é um recinto reservado, geralmente ele fica atrás do palco ou embaixo do palco, né? Onde os atores vão se vestir, se maquiar para a cena, respectivamente. Os cenários são recursos visuais que vão criar um ambiente para que aconteça, então, aquela peça teatral. Podem ser painéis móveis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, projeções, né? Tem várias formas de fazer, então, o cenário. A cortina, ela vai resguardar o palco, ou seja, ela vai abrir e fechar em mudanças de atos ou no final do espetáculo, podendo com que eles mudem cenários, né? Sem as pessoas verem, aí torna a mágica melhor, né? Porque se ficar trocando de cena, ficar trocando de cenário, as pessoas virem eles arrumando, perde o encanto, né? Então é necessária a cortina. Espaço cênico é a área do palco que vai ser usada para fazer a representação, né? É dividida em direita e esquerda, normal. Proscênio é um avanço do palco, então além da onde ficam os atores, né? Pode ser que tenha, mas como se fosse um pequeno corredor entre o palco e as arquibancadas onde a plateia fica, né? Formando um arco que é chamado de ribalta. Então, tem alguns palcos que tem outros que não. Público são os frequentadores do teatro, né? Hall ou foyer seria a área externa dos auditórios, onde vão se realizar os coquetéis, as apresentações, as exposições, né? A abertura daquela peça. Vai ter também os folders lá, né, da peça. É o hall de entrada, normal. Iluminação, né, que ela pode ser feita com vários tipos de lâmpadas, enfim. E o figurino, que são as vestimentas que as pessoas, né, os atores e os personagens vão utilizando conforme o papel que ele está desempenhando. A equipe dramática, então, tem vários componentes para que ocorra mesmo a peça teatral. Nós vimos os físicos, que tem a ver com o espaço onde vai acontecer, né, essa peça, e agora a gente vai ver os integrantes, então. Então, o ator, né, que vai interpretar um papel dessa peça teatral, vai interpretar um personagem. O cenógrafo ou cenarista é que vai criar o projeto cenográfico, ou seja, ele vai montar todo o cenário conforme a peça teatral, conforme quem escreveu a peça. E aí eles vão ter esse diálogo para chegar num consenso e ver se o cenário ficou de acordo com o que o diretor, né, a pessoa responsável pela peça, estava imaginando. O diretor, ele vai coordenar geral, né, todos os aspectos do espetáculo. Ele vai ter que aprovar o figurino, escolher o elenco, cenário, iluminação. E pode ser, se a peça teatral é muito grande, pode ter um diretor geral e depois diretor de atores, diretor de cena, diretor musical. Tudo vai depender que tamanho que tem essa peça teatral, né? Ela é tão grande, ela é tão longa, né? E aí vai ter que ser subdividido esses diretores, em cada um num setor. O dramaturgo é a pessoa que escreve a peça teatral. Então, ele vai ser autor de um texto dramático destinado à peça teatral. Então, ele é escrito de uma forma proposital. Às vezes pode ter um filme e uma peça teatral com o mesmo assunto, né? Mas devido ao tempo do teatro ser menor que do filme, os recursos, enfim, por ser feito dentro, né, de um local somente, então ele é modificado para que ele seja, né, feito ali dentro desse espaço que é o teatro. O elenco é o conjunto de atores da peça teatral. Os figurantes são pessoas que fazem cenas anônimas. Então, vai aparecer lá em algum momento que eles estão caminhando na rua,
para que não fiquem só eles dois sozinhos e a gente ter que imaginar que tenha mais pessoas naquela rua, vão ter os figurantes que vão estar por ali caminhando, que vão estar por ali fingindo que estão conversando, mas eles não participam ativamente da cena, eles não têm voz. Às vezes eles podem ser, por exemplo, vai ser representado a pessoa indo comprar na banca do jornal. O figurante pode ser o vendedor da banca, ele pode até falar uma ou duas palavras, mas ele não vai fazer parte de toda a peça teatral, ele não vai reaparecer novamente. O figurinista é aquele que vai criar, então, os trajes, vai acompanhar toda a produção dos trajes, né, do espetáculo. O iluminador é o técnico que vai fazer o projeto de luz e vai mostrar, né, como que vai ser a luz, vai ser mudada durante a peça teatral e tudo mais. O ponto é o técnico da equipe de produção que acompanha o desenrolar da representação a partir de um ponto, né? E ele lê o roteiro ao longo do espetáculo, ajudando os atores. Então ele fica lá naquela parte bem da frente do palco, que a gente chama de proscênio, né? Que é aquela parte onde fica geralmente as caixas de som e tudo mais. E ele vai ficando dando dicas para os atores, né, das falas deles, de onde eles têm que se localizar e tudo mais. E o produtor é aquele que financia, certo? Então, além dessa equipe dramática, a produção de uma peça teatral também tem uma equipe técnica, que também vai ter que ter, então, a camareira, o carpinteiro, o cenotécnico, o contra-regra, o divulgador, o eletricista, o maquiador, o maquinista, o operador de som, operador de luz, produtor executivo, produtor gráfico, entre outros. Todos esses setores também ocorrem quando vai se gravar um filme, um seriado, certo? Então, a partir daqui, a gente pode ter uma base para esses outros tipos de arte que também nós vamos estudar depois, tá? Então, o que seria a representação dramática agora? Então, a gente vai ver que partes tem que ter no texto teatral para que ele seja uma peça teatral. Tem que ter essas partes. Essa é a parte mais importante da nossa aula, porque daqui 15 dias a ideia é que vocês escrevam uma peça teatral. Pequena, curta, mas ela vai ter que ter esses elementos, certo? Então, vocês vão vendo, vão anotando, vão destacando o que vocês acharem importante. A ação. Então, não é só os movimentos do ator, enquanto ele está representando, mas o desenrolar de toda a trama, ou os atos, as cenas do drama, né? Assim como o cinema tem também, os livros têm também na nossa literatura. É o movimento também da mudança de humor, as expressões dos sentimentos, tudo isso é ação. A parte é o esclarecimento, um comentário crítico, né, que o ator faz para a plateia e que talvez não sejam ouvidos pelos outros que estão participando da cena. Então é quando o ator ele vai lá na frente do palco e ele fala com a plateia: estou pensando de fazer tal coisa, mas será que faço? Será que não faço? E as outras pessoas lá atrás, elas fingem que não estão ouvindo quando ele está falando com a plateia. Então podem ter cenas assim também na peça teatral que vocês vão montar. O ato é a divisão da trama feita em etapas. Ou seja, é quando se a gente vai fazer lá que tá assistindo na TV, né? E tem a propaganda. Então, vamos dizer que tem a parte 1, a parte 2, a parte 3, né? Ou se é um seriado que tem o episódio 1, o 2, o 3, aqui é dividido, então, em atos. O ato 1, o ato 2, o ato 3. Por que é dividido em atos? Porque pode ser que existam trocas de figurino, né? Que é a roupa dos artistas, troca de cenário atrás, então tem que ser dividido em atos. Se isso precisar ser feito na peça que vocês vão inventar, então vocês dividam ela em atos, em partes, em etapas, tá? Batidas. São 3 golpes com um bastão de madeira, dados sobre o piso do palco para atrair a atenção do público, anunciando que vai iniciar o espetáculo, tá? Bem simples. Cena. É um segmento do drama em que a ação se desenvolve no mesmo ambiente, na mesma época, com os mesmos atores, certo? Quando muda isso, é uma nova cena.
Então, eles dividem cena 1, cena 2, que vocês se já viram algum documentário deles gravando algum filme, alguma coisa, eles dizem take 1, take 2, né? É a mesma coisa. Então, sempre que mudar a época, o dia, vamos supor, a primeira cena vai acontecer de manhã, eles estão acordando. Aí a cena 2 vai acontecer de tarde. Então, mudou o tempo, vou ter que criar uma nova cena, vou ter que dividir ela em outra parte, vou criar uma nova cena, né? Então, tudo isso vocês vão vendo. Vão pegando jeito com o tempo. O drama é a história com diálogos, né? E como ela tem que ser representada. Por exemplo, né? Maria está muito triste, então ela vai falar: ai, como eu estou triste, meu tio morreu. Não sei mais o que fazer. Aí coloca uma indicação lá entre parênteses. Neste momento, Maria vai deitar na sua cama e abraçar o seu bicho de pelúcia que está na cama, tá? Então, vai ter a história e vai ter também algumas colocações importantes que os atores têm que fazer, né, para representar aquela cena. O espetáculo é a encenação como num total, né, quando já tiver a plateia. O libreto é um livro com texto preparado para representação teatral, né, com música, orquestra. Ali vai ter a explicação também de cada personagem, o cenário, como as cenas foram divididas, e os atos são livros que eles são entregues para as pessoas que vão até o teatro para que elas possam acompanhar o que está acontecendo naquela peça teatral. Então, isso é só feito em peças teatrais, né, profissionais, longas e tudo mais. Nós não vamos fazer. Mas é importante quem nunca foi num teatro, assistir uma peça teatral, saber o que é isso, né? O papel são as ações e as palavras que o personagem tem no drama, né? O plano de peça é um quadro detalhado dos atos e das cenas que vai servir como base para o roteiro principal. Então, o plano da peça seria o ponto-chave para vocês iniciarem. Vocês vão ter que ter uma história, ela pode ser bem curta, ela pode ter ali 10 linhas, mas vocês têm que ter um início, um meio e um fim. Então, vocês vão pontuar isso, vão criar um plano. Aí, vocês vão colocar lá qual que é o tema da peça, qual que é o assunto, né? Vão escrever. Aí, vocês vão colocar: a história vai iniciar de tal forma, no meio vai acontecer tal coisa e vai culminar com um final, que vai acontecer tal coisa. Então, esse é um plano da peça que tem que ter, certo? Ponta é quando um papel ele tem pouca extensão, ele é pequeno, a pessoa vai falar poucas palavras, vai aparecer uma vez ou duas vezes na peça teatral, eles chamam de ponta. Rúbrica são indicações dizendo, né, o que vai acontecer na cena, se a cena é para ser feita como se fosse dentro do quarto, se a cena é para ser feita na cozinha, se a cena é para ser feita ao ar livre. Então, são colocações ali, né, se a cena é noturna, se a cena é diurna. São observações que são colocadas no roteiro. O tema é o assunto, como eu já falei, né? O texto dramático é o texto mesmo, que vocês vão escrever, então, daqui 15 dias. O tipo ou caráter seria o personagem do drama, com as suas peculiaridades físicas e morais, as personalidades. Então, ou seja, vocês vão ter uma peça, vocês vão criar essa peça. Vocês vão botar lá os nomes dos personagens e vocês vão descrever o personagem. Por exemplo, a Maria, né? Maria é uma garota adolescente de 14 anos. Ela é insegura, mas ela é muito amiga e ela é apaixonada por animais. Então, o que vocês acharem importante que tenha a ver com a peça teatral, vocês vão escrever, então, dentro de cada personagem. Vocês vão descrever os personagens. Porque daí, na hora de representar, vocês vão saber representar, tá? A princípio, a ideia é nós fazermos isso no papel nesse momento. No decorrer do ano, conforme foram indo, então, a pandemia for melhorando, né? O pessoal vai ser vacinado. Quem sabe isso seja colocado em prática mais lá para o final do ano, essas peças que vocês vão escrever agora, certo? Então, levem a sério e façam direitinho. Mas isso não é agora. Agora é só entender como é que é o processo, tá?
a trama dramática, que são os acontecimentos que vão entrelaçar então o início, o meio e o fim da história de vocês. O que vai acontecer no início? O que vai acontecer no meio? O que vai acontecer no final? Certo? E troupe seria o grupo de teatro, junto com os atores, os técnicos e tudo mais. Então, pessoal, a aula de hoje é só mesmo para vocês conhecerem todas essas divisões, esses elementos importantes que tem dentro do teatro. Vocês viram que é bastante coisa, né? Então, é importante vocês entenderem. Vocês deixem isso, então, lá no caderno de vocês. Daqui 15 dias, né? Nós vamos fazer a nossa atividade prática. O que vocês podem ir fazendo? Vocês já podem pensar sobre o que vocês vão escrever. Pode ser uma coisa que aconteceu na vida de vocês, um momento lá que vocês acharam legal, vocês querem representar. Vocês podem se inspirar em alguma coisa que vocês assistiram, mas não pode ser uma cena pronta, uma coisa já feita. Vocês que têm que criar, certo? Mas não se preocupem com isso agora. Só pensem mesmo o que vocês poderiam representar. Daqui 15 dias vocês farão isso, tá bom? Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, bons estudos e dúvidas, chame no Classroom. Um abraço, tchau, tchau. Ei, você! Por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo. E volte sempre. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.